Você está conversando todos os dias com um rapaz ou uma moça que é cristão. Vocês falam sobre a sua rotina diária, sobre programações da igreja, filmes, séries, músicas que vocês gostam, sobre o passado de vocês, sobre a família, planos para o futuro. Ele ou ela é a pessoa que te dá bom dia todos os dias. E também de quem você espera receber uma mensagem ansiosamente ao longo de todo o seu dia. Você se imagina casando e formando uma linda família cristã com essa pessoa. Mas o tempo passa e uma coisa nunca fica clara. Afinal, o que essa pessoa sente por você? Que tipo de relacionamento vocês têm um com o outro? E provavelmente nem você, nem ele ou ela sabem responder essa pergunta direito. Se você se identificou com alguma coisa que eu acabei de narrar aqui, é muito provável que você esteja vivendo em um relacionamento marcado pela defraudação emocional, que é o assunto que eu quero trazer no vídeo de hoje. Eu já estive dos dois lados dessa história, sendo ou a pessoa defraudada ou a defraudadora. E é para cristãos que estão solteiros, parem de cair nessa cilada e parem de fazer outros irmãos sofrerem também com esse tipo de atitude, que eu resolvi trazer esse vídeo aqui para o canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Fernanda, eu sou cristã, sou casada, sou mãe de um bebezinho de 1 ano e sou a criadora aqui do canal Dia a Dia na Palavra, um espaço para a gente falar sobre Jesus, sobre Bíblia, devocional e vida cristã. Se por um acaso você também caiu aqui de paraquedas, é o seu primeiro vídeo e você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, convido você a fazer isso agora clicando no botãozinho aqui embaixo, já ativando o sininho para não perder os próximos conteúdos que vem por aí. E se esse vídeo for edificante, útil, relevante para a tua vida, te ajudar de alguma forma, não esqueça de apoiar o meu trabalho deixando a sua curtida, o seu comentário para a gente continuar esse assunto também por lá e compartilhando esse vídeo com outros amigos cristãos que você também conhece. Bom, gente, eu resolvi trazer esse assunto aqui para o canal, eu já tenho falado bastante sobre isso lá no meu perfil no Instagram, que se você também ainda não está nos seguindo, eu vou deixar o nosso arroba aqui embaixo, porque lá eu tenho trazido cada vez mais conteúdos voltados para solteiras cristãs, sobre solteirice cristã, num geral. E Deus tem me dado a chance de observar e ver de fato a necessidade de nós darmos aconselhamento bíblico, direcionamento da palavra para estes irmãos que estão vivendo esse período da vida. Desde que eu comecei a trazer mais conteúdo aqui no canal, que eu fiz a série também com meu marido sobre relacionamento cristão, como nós nos conhecemos. Desde esse vídeo, muitos irmãos e irmãs solteiras têm comentado aqui no canal, têm falado comigo também lá no Instagram, contado seus relatos, e muitos deles tinham essa questão da defraudação emocional. Foi por ver essa necessidade, por ligado a esse assunto e por ter o desejo mesmo de compartilhar da minha vivência, da minha experiência, que Deus me permitiu passar por certas situações, justamente para que um dia eu pudesse ajudar outras pessoas que estão enfrentando situações parecidas. Que eu estou aqui hoje para abençoar tua vida, você que tá aí do outro lado, que é solteiro, solteira, cristã, tá querendo mais direcionamento sobre isso. Então, vamos falar sobre esse assunto. Pra gente começar a falar sobre a defraudação, eu decidi trazer aqui a definição desta palavra. Por um acaso você tá aqui nesse vídeo, nunca ouviu falar sobre esse termo, não sabe do que se trata? Eu vou trazer mais esclarecimentos sobre isso aqui também. Definição da palavra defraudação no dicionário, nós temos o seguinte: defraudação é o ato de lesar, enganar ou frustrar as expectativas de alguém por meio de fraude, falsificação ou má fé. Mas o Google também me deu a definição de como que a defraudação se mostra no âmbito religioso. E olha só o que ele me falou. Frequentemente associada a princípios cristãos, a defraudação descreve o ato de despertar desejos ou sentimentos na outra pessoa sem a intenção ou possibilidade de supri-los. Então é sobre isso que nós vamos falar, sobre um rapaz e uma moça que estão nutrindo uma conversa. Muitas vezes uma das partes está gostando da outra, está nutrindo sentimentos, nutrindo expectativas, desejos com relação a um relacionamento amoroso, de namorar, de casar, de construir uma família. Mas a outra parte ou tá indecisa, ou não gosta da outra pessoa, tá com medo de falar, ou simplesmente está brincando de se relacionar com alguém, tá só querendo passar tempo, tá só querendo viver uma experiência ali, sanar sua carência, e ela deixa aquela outra parte que está gostando, que tem sentimentos claros,
ali como se fosse um chaveirinho que você leva para todo canto, mas não tem um compromisso com ele. Basicamente, esse é o cenário onde nós encontramos defraudação emocional dentro do nosso âmbito cristão. E isso, gente, infelizmente, eu falo infelizmente de todo meu coração, é uma realidade muito presente nas nossas igrejas, no nosso meio, no corpo de Cristo. Nós vemos duas pessoas, um rapaz e uma moça cristãos, que estão nutrindo uma amizade muito profunda, diária, conversas constantes sobre tudo e mais um pouco, no sentido assim, você fala sobre tudo com a pessoa, você abre seu coração, você entrega partes do seu coração para essa pessoa. Ela não tem responsabilidade nenhuma sobre os sentimentos que você está nutrindo, que você está expondo. E é por isso que a primeira definição que nós temos que trazer aqui como cristãos é que defraudação é um tipo de pecado. Nós temos que falar isso. Defraudar alguém emocionalmente é um tipo de pecado, o qual precisa ser reconhecido, precisa ser confessado, precisa se pedir o perdão. Temos que parar de agir em conformidade com esse pecado e começar a nutrir uma vida pautada na palavra. E por que a gente pode chamar a defraudação de pecado? Porque ela está muito ligada ao egoísmo e ao orgulho, que são pecados terríveis. Na verdade, eles são a raiz de muitos outros pecados que a gente dá vazão na nossa vida. Quando nós defraudamos alguém emocionalmente, nos envolvemos numa conversa onde nós não temos nenhum tipo de cuidado, de responsabilidade, de sensibilidade com relação aos sentimentos que eu posso começar a despertar na outra pessoa com quem eu tô conversando. E se eu já sei que essa pessoa gosta de mim, que essa pessoa quer ter um relacionamento comigo, e eu não interrompo essa conversa, não esclareço nada, só continuo a vida como se não tivesse amanhã, tá tudo bem, isso é um pecado. Você está sendo orgulhoso, você está sendo egoísta num nível enorme, tá lesando o seu irmão em Cristo, a sua irmã em Cristo, está ferindo os sentimentos dela, assim, deixando feridas, deixando marcas, fazendo brotar todo tipo de dúvida, todo tipo de angústia, de ansiedade. A outra pessoa fica completamente no escuro, nas cinzas desse relacionamento que ela quer tanto que vire alguma coisa, mas que nunca vira nada. Defraudação é sim um pecado contra o nosso próximo. E a Bíblia é muito clara ao dizer que o amor ao próximo deve ser demonstrado como se nós fizéssemos as coisas para nós mesmos. Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus também diz em sua palavra que nós devemos fazer com os outros tudo aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. A Bíblia também fala que nós temos que colocar os interesses dos nossos irmãos como superiores aos nossos. Não falta versículo bíblico para a gente ver que nós temos sim que começar a pensar mais no outro antes de pensar muito nos nossos interesses, no nosso conforto, na nossa carência sendo sanada, no nosso ego sendo inflado. Vamos parar com isso agora. Se uma coisa da nossa vida ofende ao nosso Deus e ofende ao nosso próximo, nós temos que reconhecer e começar a parar agora, dar um fim, cortar pela raiz esse mal que muitas vezes traz muitas feridas para a vida das pessoas. Agora eu vou falar especificamente de coisas que eu vivi para você ter uma ideia aí. Quando eu estava solteira, eu passei toda a minha vida solteira até conhecer o meu marido, quando eu estava com 23 anos de idade. Então, ali na parte da adolescência e da juventude, eu vi as minhas amigas namorando, as minhas amigas conhecendo pessoas, as minhas amigas começando a noivar, algumas até casar e tudo mais. Comecei a sentir muita ansiedade com relação a estar solteira, a não ter perspectivas de ter um namorado, de ter um pretendente. E nesse afobamento, nessa ansiedade, eu acabei tomando decisões muito impulsivas e pautadas todas na minha carência emocional muito grande. Com isso, eu me deixei levar por conversas com rapazes cristãos, rapazes da igreja, que eu olhava e falava, aquele rapaz é interessante, aquele rapaz é isso, aquele rapaz é aquilo, coisa normal, natural, que existe e tá tudo bem. Deixei envolver por conversas com rapazes que não tomaram conta dos meus sentimentos. Conversas daquelas assim, que você fala sobre vários assuntos diferentes, descobre várias coisas em comum com a pessoa. É um conto clássico que eu acho que muitos de vocês já estão acostumados. Eu entregava muito rápido o meu coração, eu já achava que aquele era o homem de Deus pra mim. Ele não tinha feito nada para me dar algo concreto, uma atitude concreta, ou uma palavra que seja assim, estou conversando com intenção tal com você, ou uma atitude de chamar para sair, de chamar para tomar um café presencialmente, sabe, coisas que te dão uma segurança a mais? Não, eram conversas e apenas conversas. Mas
ter esse relacionamento de conversar todo dia com alguém, de compartilhar da minha vida, compartilhar dos meus planos e ver que a pessoa também compartilhava coisas dela comigo, né, sobre família, sobre planos para o futuro e todas essas coisas, dava um ânimo muito grande, me dava uma perspectiva grande e eu acabava me envolvendo e apostando todas as minhas fichas ali. E já vem uma luz para você aí que tá assistindo esse vídeo. Eu não tinha nada concreto, não tinha uma declaração de amor, uma declaração de que esse rapaz gostava mesmo de mim. Eu não tinha atitudes que demonstravam isso. Ficava tentando pescar os sinais. Nossa, ele mandou oi com 2, 3 is. Eu acho que isso significa alguma coisa. Essas coisas, gente, ai. Exemplo muito bobo, mas só pra você ter uma noção como que eu ficava tentando decifrar os sentimentos do dito cujo, sendo que esse não é o caminho. Um homem do Senhor precisa deixar tudo muito claro, colocar os pingos nos is quando ele tá conversando com uma moça cristã. A gente não pode ficar meses e às vezes até anos tentando decifrar o sentimento de um homem. A gente não pode fazer isso. Isso não é certo, isso não é saudável. O que aconteceu foi que eu tava lá colocando apostando todas as minhas fichas nisso, todas as minhas fichas nesse rapaz, sem ter nenhum tipo de algo concreto ali pra saber se ele gostava mesmo de mim. Do nada, a conversa cessou, a conversa parou, ele sumiu e eu fiquei sem entender nada, no completo vácuo, sem saber o que eu tinha feito de errado, sentindo péssima e pensando várias coisas e ainda por cima sendo iludida, porque eu queria nutrir a minha ilusão. É muito mais fácil eu nutrir a minha ilusão de que não, uma hora ele vai voltar. E aí eu tentava chamar, eu tentava reverter a situação, né? O que aconteceu depois de um tempo? Ele apareceu namorando. Esse foi o resultado. Ter colocado meu coração nas mãos de alguém, naquele momento não mostrou ter responsabilidade com os meus sentimentos e coisa do tipo. Eu, na minha ânsia, na minha ansiedade de construir um namoro, de construir um relacionamento, entreguei, apostei todas as fichas sem ter nada que me desse segurança disso. E acabei me machucando muito, fiquei muito ferida, me sentindo muito triste, muitas mágoas no coração, que estão completamente resolvidas, tá bom, gente? Amém, aleluia. Mas que sim, me marcaram naquela época, tomaram meu tempo. Lembro que eu ficava pensando sobre isso, raciocinando o que será que deve ter acontecido, me achando inferior, tendo aqueles sentimentos ruins de autoestima, sabe? Que a gente fala, puxa, por que preferiu ela, não preferiu a mim, lá, lá, lá. Sendo que isso poderia ter sido evitado, tanto pela outra parte, é claro, mas também por mim. Atitudes que eu deveria ter tomado, que eu deveria ter prezado pela segurança do meu coração. Mas eu também já estive do outro lado da moeda. Eu também já fui a pessoa que defraudou um irmão em Cristo. Infelizmente, gente. Também nessa fase de solteira, quando eu tava muito desesperada e ansiosa para começar a namorar, para ter um pretendente e tudo mais, acabei tomando a decisão de me envolver em conversas com pura e simplesmente porque eu queria ter alguém para conversar. E não porque eu estava necessariamente interessada na pessoa com quem eu tava conversando. Tá conseguindo me entender? A experiência de poder sanar a minha carência, de poder ter alguém ali com quem eu posso falar sobre o meu dia, desabafar sobre coisas difíceis que eu tava vivendo ali na época da faculdade ou do trabalho, enfim. Eu fiquei realmente interessada na pessoa com quem eu tava conversando. Acabei magoando um irmão em Cristo. Ai, gente, é tão feio pensar. Ai, que vergonha, que vergonha. Mas sim, essa é a verdade. E eu tive que me retratar com esse irmão em Cristo, ser muito clara com ele com relação ao que estava acontecendo no meu coração. Tive que falar realmente que eu não nutria aquele sentimento. Tive que ser sincera e encerrar de uma vez aquela conversa. Foi difícil? Foi muito difícil. Foi vergonhoso? Foi vergonhoso. Mas isso foi preciso justamente para que nenhuma expectativa mais fosse criada. No fim das contas, quando a gente faz isso, nós temos que ter noção que a gente está usando a outra pessoa. É pesado falar isso, mas é verdade. Nós estamos apenas usando a pessoa como uma oportunidade para um escape daquilo que só Jesus pode de fato preencher no nosso coração quando nós estamos solteiros. Eu sei que o papo dói, eu sei que dói, mas é importante pra gente seguir, gente. Meu marido nunca me defraudou, jamais. Quando a gente começou a conversar, em determinado ponto ali, pouquíssimo tempo, eu acho, nas nossas conversas já era muito claro mesmo, que ele gostava de mim. E ele começou a tomar atitudes um tempinho depois, ali um mês depois,
que deixaram isso escancarado. Ele deixou muito claro, ele tomou atitudes. Se você quer saber mais sobre essa história, eu vou deixar o link na descrição do primeiro episódio da série sobre como eu conheci o meu marido, onde eu conto um pouquinho mais sobre como foi tudo isso que aconteceu. Mesmo que no começo a gente criou uma amizade, que é normal, você também não precisa chegar já dando declarações de amor pra pessoa. Calma. Tô dizendo que conforme o tempo vai passando e a conversa vai se aprofundando, você vai tendo mais e mais contato diário com a pessoa, em determinado ponto é preciso que as coisas se esclareçam. Principalmente falando aí com os rapazes cristãos, é preciso tomar atitudes onde você esclareça o seu sentimento para outra pessoa. Deixa claro o que está acontecendo ali. Então, dito tudo isso aqui, eu vou deixar algumas dicas sobre como você deve agir, cortar por completo relacionamentos pautados em defraudação emocional. Não haja pautado na sua carência. Não reduza o seu irmão ou a sua irmã em Cristo a apenas uma oportunidade de você ficar conversando com alguém para ter o seu ego acariciado. Não reduza seus irmãos em Cristo a apenas um alvo. Você vai tentar atirar para acertar e ver se dá certo. Guarde o seu coração e o coração do seu irmão e da sua irmã em Cristo. Não se envolva numa conversa com outra pessoa, se você realmente está de olho e interessado nessa pessoa, no indivíduo, olhou para alguém e essa pessoa te despertou o interesse, você conhecê-la melhor, antes de fazer qualquer coisa, respira e ore. Essa pessoa faz parte do seu círculo, seja na sua igreja, seja na sua faculdade, seja no seu trabalho. Quando você começar a ter esse sentimento, pense em passar um tempo observando mesmo. Observe essa pessoa, observe como ela se porta, observe como ela se comporta de longe, em oração, no secreto. Não precisa demorar meses nisso. É um dos princípios de você analisar bem, de você ver a atitude que você vai tomar. Porque se você começar a conversar com essa pessoa, você tem que ter em mente que você vai ser responsável, muito provavelmente, por um coração, por um sentimento. Pode ser que essa pessoa não esteja interessada em você e isso logo fique claro. E tá tudo bem, acontece. Mas, se ela se abrir para conversar com você também de alguma forma, saiba que você é responsável por esses sentimentos que começam a ser envolvidos ali. Dê passos conscientes. Outra dica, seja sempre claro. Não viva de joguinhos e meias palavras. Você não precisa chegar já se declarando para a pessoa que quer casar e tudo mais. Eu já vi alguns casais fazendo isso e que deram muito certo. E eu acho até legal, a gente pode até pensar nisso, mas isso pode ser meio assustador, eu confesso. Se você tem intenções claras, você fez o primeiro passo, você analisou, conscientemente tomou a decisão de começar a conversar com essa pessoa, ou se você é uma moça cristã que está sendo cortejada ali, ou veio conversar com você e você se abriu para conversar com esse rapaz, se você já tem esses sentimentos muito claros, não fique gastando seu tempo com joguinhos. Demonstre os seus sentimentos com sabedoria. Você pode falar isso no começo, por exemplo, dizendo: eu gostaria de conhecer você melhor. Eu gostaria de fazer da nossa conversa um meio de te conhecer, de saber mais sobre você. Eu realmente olhei para você e me interessei pela forma como você vive a sua vida, pela forma como você testemunha de Cristo. Tudo claro, tudo lindo, tudo bonito. A moça ou o rapaz não vão estar ali naquela conversa falando assim: será que eu sou só amigo? Ou será que ele tá gostando de mim? Ou será que é coisa da minha cabeça? Isso tudo, gente, é um atraso para nossa vida. Vamos parar com isso. Deixe tudo muito claro, de forma sábia, de forma bíblica, com respeito. Pare de dizer certas coisas que criam expectativas e logo em seguida fazer coisas contrárias a isso. Sabe quando cada hora fica de um jeito? Ah, ele falou isso daqui, parece que ele tá gostando de mim. Mas agora ele falou assim, parece que ele não tá gostando. Ponto muito importante para você sair daqui desse vídeo pensando e refletindo sobre. Não fique deixando na sua mão o futuro marido ou a futura esposa de um outro irmão em Cristo. Não fique segurando alguém que você já sabe que você não gosta, que você não tem interesse daquela forma, que você não nutre os mesmos sentimentos que ela, só para sanar o seu ego. Às vezes a gente fala assim: ah, eu não quero magoar, ah, eu não quero ferir, eu não quero vê-la sofrer, ah, eu não quero perder um amigo tão bom. Sei que o nosso sentimento às vezes pode ser genuíno, de proteger a outra pessoa, mas é muito pior a gente não ser claro, a gente não ser sincero com essa pessoa que já está nutrindo algo por nós, do que a gente ficar segurando ela ali.
Tem um filme cristão chamado Enquanto Estivermos Juntos, que se vocês ainda não assistiram, eu recomendo muito. É um filme muito bonito. A história do cantor gospel americano chamado Jeremy Camp e da primeira esposa dele, a Melissa Camp. Dentro do filme, eu vou falar agora, se você não gosta de nenhum spoiler, pula essa parte, tá bom? No filme, Enquanto Estivermos Juntos, a Melissa e o Jeremy se conhecem na universidade. Eles são cristãos e eles se conhecem num show gospel de uma banda cujo vocalista gostava da Melissa, era super apaixonado pela Melissa. Melissa e Jean-Luc eram amigos, muito amigos. E a Melissa sabia, num determinado ponto, ela sabia que o Jean-Luc gostava, nutria sentimentos amorosos por ela. Só que ela não fez nada com relação a isso, porque ela não queria magoar o Jean-Luc. Só que quando o Jeremy chegou, ela começou a gostar dele, ela se apaixonou pelo Jeremy e o Jean-Luc ficou lá, nutrindo expectativas no escuro, porque a Melissa não queria falar pra ele sobre o Jeremy, não queria que ninguém soubesse. O Jean-Luc descobriu da pior forma possível e ficou, obviamente, muito magoado, se sentindo traído. Só pra vocês terem uma noção do quanto isso é sério, do quanto isso é pesado. Teria ter sido evitado se a Melissa tomasse a decisão cristã de ser sincera, de usar da verdade. Muitas vezes vai ser difícil sim a gente olhar para essa pessoa que às vezes a gente gosta muito, tem uma amizade, não quer perder. Como cristãos, a gente precisa amar o nosso próximo como a nós mesmos. E se nós não gostaríamos também de sermos enganados, iludidos, a gente precisa pensar nisso no nosso próximo. E por último, mas não menos importante, gaste mais o seu tempo nutrindo o seu relacionamento com Cristo do que buscando conversas que não vão dar em nada. Principalmente no ambiente de hoje das redes sociais, onde a gente tem acesso muito fácil às pessoas, e isso é uma bênção, não tem problema nenhum a gente conversar com as pessoas pelas redes sociais, não é isso que eu tô falando. Falando aqui, né, com solteiros. A gente fica tão desesperado vendo todo mundo casar, vendo todo mundo namorar, pela nossa própria vontade, desejo nosso mesmo, de ter alguém, de ter essa experiência, de começar, de conhecer um amor, de viver um amor. E a gente tem as redes sociais ali, e é muito fácil, num clique, eu começar a conversar com alguém sem nem meditar, sem nem pensar no que eu tô fazendo. Então, ao invés de ficar gastando muito tempo tentando caçar uma pessoa, seja na sua igreja, seja nas programações, seja em eventos, seja nas redes sociais, caçar alguém para poder conversar, nutra a sua vida cristã, vai ler mais a palavra, vai se debruçar aos pés de Cristo. Não tô falando para você só ficar no seu quarto orando, jejuando e lendo a palavra. Isso tudo é maravilhoso, você precisa fazer. Mas vivendo a vida cristã, participe da sua igreja ativamente. Tenha um círculo de amigos, valorize e aproveite muito as suas amizades nesse momento. Porque quanto mais você vai se tornando uma pessoa piedosa, quanto mais você vai se exercitando na piedade, por incrível que pareça, gente, e é graça do Senhor isso. Não tô falando que é uma receita, você não vai ser piedoso para achar alguém. Mas quanto mais nós buscamos colocar Cristo como centro e sermos piedosos, nos exercitarmos na piedade, a gente atrai. A gente atrai. É muito doido. Eu já vi outras pessoas falarem isso, tanto na época que eu tava solteira quanto recentemente. E eu estou escrevendo algo para as irmãs solteiras. E eu soltei isso daqui pela primeira vez no canal. Orem por isso, tá? Mas eu tô falando mais disso nesse projeto que eu estou escrevendo. Eu falei mais sobre isso, que realmente quando nós nos tornamos pessoas piedosas, a piedade, ela atrai outras pessoas piedosas para perto da gente também. Pessoas que também querem se parecer mais com Cristo, pessoas que também querem se desenvolver na vida cristã, pessoas que também querem atuar, querem ser engajadas na obra. Quanto mais a gente se enche de Cristo, se enche de Jesus e é completa nele, for da vontade do Senhor, ele traz também homens, rapazes, pretendentes no geral, completos nele. As pessoas completas para trazer algo completamente novo, para fazerem coisas novas para Cristo. E isso é muito bom. Guarde o seu coração em Cristo e não em conversas que não vão dar em nada. Ore sobre isso e busque aconselhamento bíblico com pessoas piedosas, fiéis e maduras na sua igreja. Converse com mulheres cristãs maduras, quem sabe a esposa do seu pastor, ou também com seu pastor, com seus líderes. Te ajudem a identificar se esse relacionamento, se essa conversa que você está tendo com um rapaz, ou se você é um rapaz cristão com essa moça, se realmente está surgindo frutos bons,
frutos que glorificam a Deus, ou se esse fruto tá podre e você não tá conseguindo ver ou não tá conseguindo admitir. Se você por um acaso se identificou sendo a pessoa defraudadora, há tempo, meu irmão, minha irmã, para o arrependimento. Busque a sinceridade, busque a verdade, seja claro com essa pessoa, seja claro consigo mesmo diante de Deus acima de tudo e com a outra pessoa, para que você também não sofra os males de fazer alguém sofrer, porque não é isso com certeza que Jesus espera de você, assim como todos nós, pecadores miseráveis que somos, precisamos corrigir muita coisa na nossa vida. Há perdão para o pecado da defraudação, faça uso disso, peça perdão ao Senhor e caminhe em novidade de vida. Eu espero muito que esse vídeo tenha sido esclarecedor, eu espero de verdade que ele ajude irmãos e irmãs em Cristo, solteiros, a não se emaranharem em conversas que são defraudadoras, que irmãos que às vezes estão praticando isso deixem de praticar também, para que a gente viva realmente esse período da solteirice com muito mais presença de Cristo e para a glória dele. Também construamos relacionamentos pautados em tudo aquilo que a palavra diz que é bom, perfeito e agradável. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários para eu saber. Se ele foi útil de alguma forma para você, compartilha com mais uma pessoa que você conhece, que você sabe que precisa desses conselhos também. Deus te abençoe muito e, se Deus quiser, nos vemos aqui no canal no próximo vídeo. Até mais, gente!